E aí, galera, estamos aqui para isso, numa distribuição, canal Cibos do Igor. Eu sou Igor Fernandes, se você chegou de paraquedas, esse é o meu canal, e assim como você, eu também amo os quadrinhos, então deixa teu like, se inscreve se você gosta desses conteúdos. Então bora falar profundamente do primeiro crossover oficial de Superman versus Homem-Aranha, a batalha do século. Vem comigo, aperta o play DJ e simbora avião. Então, senhoras e senhores, para começar mais ou menos assim, lá no finalzinho da década de 70, nós temos esse primeiro grande encontro. O que é importante a gente começar a entender o que acontece, né? Além dos bastidores conturbados de distribuição de quem seriam os artistas envolvidos na produção do quadrinho, que a gente pode também ter de mais ou menos para entender esse contexto, é o rebuliço na época dessa competição saudável, entre aspas, entre as duas editoras. O que acontece que é o seguinte, desse já tinha já alguns anos, Marvel, como Marvel Comics, tinha também pouco tempo, o Homem-Aranha nessa época tinha um pouco mais, um pouco menos que seus 25 anos de existência de personagem, enquanto que o Superman já tinha chegado ali, já estava chegando perto dos seus 50 anos de existência. Então, esses dois personagens tá mais para uma batalha de popularidade do que uma batalha realmente real. Mas fato é que essa decisão foi tomada a partir de vários pequenos passos que foram acontecendo antes, né? A publicação de Mágico de Oz pelas duas editoras foi um ensaio bem sucedido. Não foi estrondoso, mas escolher os principais personagens da editora foi incrível. E aí vamos lá, né? Quais são as versões de ambos os personagens que a gente vai ver nessa publicação, né? Essa publicação traz como versões o Superman da Era de Prata, que na época era desenhado pelo Curt Swan, que era, enfim, um dos principais desenhistas da época, e uma versão, digamos, super aloprada, né? É esse Superman que carrega os planetas através de uma corrente, que por sua vez dá um espirro e destrói uma galáxia. Ou seja, é um super-homem super aloprado e apelão todas as formas possíveis. Essa versão do Homem-Aranha já é a versão que era publicada na época, pelo run do Jenny Conway e com desenhos do Ross Andru. Ross Andru, que foi para a Mulher Maravilha, o equivalente ao Curt Swan, foi para o Superman. Então, ou seja, era um desenhista de extremo calibre para desenhar essa primeira história. E um roteirista também de grande calibre, que é o Jenny Conway, que já tinha feito outros crossovers do Superman até então, que era uma coleção, é uma coleção de encontros com o Superman. Então você tem o Superman Mohamed Ali, Superman versus Mulher Maravilha, Superman versus Shazam, e o último que foi esse, já aproveitando aquele ensejo. Perdão, ele não foi o último, ele foi o primeiro, né? Então você tem uma equipe criativa incrível e as duas versões dos personagens ali da época. Então é um quadrinho retrato da sua época. E aí essa coisa de calcular a mesma quantidade de páginas de aparição não é exagero. Você realmente contar, você vai ter não só a quantidade de páginas, como você vai também ter o mesmo formato de painéis, de determinados painéis, para os personagens. Tanto que se você vai ver, por exemplo, do Superman que eu mostrei e o do Homem-Aranha, né? Aí você também tem o fato de que eles brincam muito com o enquadramento de perspectiva. Por exemplo, quando eles finalmente se encontram, você tem a ótica do Homem-Aranha olhando para o Super. Depois você vai ter o inverso, que é o Super olhando para o Homem-Aranha. E isso acontece o tempo inteiro na luta deles, principalmente na luta deles. O que eu acho muito assim pouco comentado é que a arte final do Dick Giordano traz um brilho muito especial para a história, porque faz com que a gente tenha uma noção
de que não só foi um quadrinho, né? Não só foi um quadrinho muito bem elaborado, bem cuidado, bem caprichado, como tem o seu impacto devido à qualidade da arte final e dessa noção de tecnologia, de ficção científica, que é muito forte na época ali da Era de Prata, já indo para a Era de Bronze. Então você tem quadros belíssimos, principalmente quando mostram a parte em que tem a batalha no espaço e o Superman indo enfrentar a onda gigante. Olha só, deixa eu mostrar aqui esse quadro da onda gigante, que eu acho um dos mais bonitos. Deixa eu tirar aqui, tira o dedo aí, caralho. E aí, assim, a história, ela relativamente é bem simples. É uma sinopse onde eles moram no mesmo universo, não tem essa história de multiverso. Metrópolis e Nova York estão no mesmo planeta, no mesmo universo, e acabou essa conversa. Como ambos são repórteres, né? O Clark Kent é um repórter, o Peter Parker é um fotógrafo jornalístico, eles vão para uma convenção onde vai anunciar este bendito satélite, que por sua vez, esse satélite em questão, ele vai ser usado para controlar essas, como é que chama? Ai meu Deus, vai controlar eventos climáticos. Aí o bichinho aí, né? Então eles vão todos juntos para a convenção, a maravilha. E assim, acontece do Luthor e do Octopus se unirem para, de alguma forma, eles enfrentarem os dois. Eles não querem bem enfrentar os dois por enfrentar. O Luthor quer destruir tudo e o Octopus quer ficar rico. Então, inicialmente, o Luthor sequestra a Lois Lane, que nessa época era chamada de Miriam Lane. Essa é uma tradução da Ebal, né? Se não me engano, acho que nem da Ebal, é ainda da época da revista O Lobinho. Aí perpassou a RGE, que até então virou a Editora Globo, foi para a Ebal na publicação dessa edição, e a Abril não mudou não, porque acho que talvez tinha um fandom ali na época que provavelmente não ia gostar muito dessa mudança. E aí assim, né, aparece um Superman que sequestra tanto a Lois Lane como a Mary Jane, e na verdade é o Luthor disfarçado. Então o Luthor resolve ajudar na confusão, que é os dois, Clark Kent e Peter Parker, vêm, o Super-Homem sequestrando as duas, vão pro telhado, quando eles chegam no telhado, eles começam a brigar, porque um acha que foi o outro o culpado desta esculhambação. E aí, o que a gente mais gosta de crossover, que é essa chibata. Então, esse cronograma, esse esqueleto, né, essa estrutura, ela dá início à estrutura básica e essencial de todos os crossovers que vão vir adiante. Ou seja, apresentação de cada personagem em algumas páginas, cada um no seu cantinho, cada um na sua bolha. Depois, o momento em que eles se encontram, confronto, e após o confronto, a união, que é muito engraçada, porque você tem assim, né? Primeiro deixa eu destacar a cena mais clássica, que é o soco do Superman no Homem-Aranha, que quando ele se toca, que raiz esbagaçais o cabeça de T, ele se impede, mas o impulso pélvico do soco da corrente de ar joga o cabeça de T bem longe, né? Engraçado que ele perpassa entre uma obra de arte, uma arte contemporânea, já existe arte contemporânea naquela época, oh meu Deus. Aí, tô brincando. Enfim. E aí assim, né, eles se unem, é muito legal, que é uma das cenas que a galera também pouco comenta, é como o Superman leva o Homem-Aranha pra ir até o covil do Luthor, né? É muito legal. São coisas assim que eu acho muito. O que eu gostei desse crossover, que eu acho que porque ele foi tão bem sucedido, é que as características principais desses personagens na época, né? Já que esse quadrinho é um total espelho da sua época, o que para alguns chamam pejorativamente de quadrinho datado, é que todas as características mais potentes desses personagens aparecem aqui. Por exemplo, o Superman, ele não era só super, do tipo de ser super força. Ele também era um super gênio. Tem uma hora que ele constrói aqui um computador, ele, do nada, assim, do nada, ele pega aqui o computador e começa a fazer o bicho assim, em câmera super rápida. Cadê onde é que tá aqui a bicho? Eu não marquei porque eu estou na empolgação, tá aqui.
E aí é muito curioso a forma como eles fazem isso. Tá aqui, achei, ó. E o Pop do Homem-Aranha não serve pra nada, né, o bichinho? Mas depois ele serve, sim. São momentos em que eles tentam encontrar uma forma da dinâmica dos dois dar certo. Porque, assim, nos bastidores rolou muita briga, né? E rolou também muito aproveitamento de circunstância. A DC Marvel, em certa forma, comemorou o fato de trazer o Rosandro porque a mensal do Homem-Aranha ficou sem o seu principal artista. Deixando a cargo do Jim Mooney, da conta da Amazing Spider-Man, Peter Parker Espetacular Spider-Man e as outras revistas do Homem-Aranha da época. E enquanto o Superman não, o Superman tava lá com a mensalzinha dele, com o artista principal dele truando. Mas fato é que esse talvez seja o auge, assim, a era de ouro dos crossovers. Porque tudo foi muito bem elaborado, tudo foi muito bem cuidado, nada foi deixado batido. Uma das referências bacanas de se comentar, e que você, muitas dessas coisas que eu estou dizendo, eu li no livro A Pancadaria, que fala desses bastidores da Marvel e DC Comics, e também tem um capítulo só para falar dessa belezinha aqui. E aí tem uns trechos, tem umas coisas, umas curiosidades da época, que eram sobre escolhas de como esses personagens poderiam interagir. Então, por exemplo, você tem o Peter Parker e a Lois Lane, né? A Lois Lane vai quase cair lá do negócio do... Bem aqui, ó. Ela vai quase cair, ela foi ver lá o satélite de perto, ela quase cai, o Peter Parker, ele vai, tenta pegar ela, pega ela, né? E aí fica um climazinho no lance, ou seja, eles tentam manter também um pouco daquela coisa mais novelística que tem no Homem-Aranha daquela época. E é muito doido porque na época isso foi uma das polêmicas, né? Porque, como é que pode vocês fazerem o Homem-Aranha em cima da Lois Lane, que é do Superman, não sei o que mais lá. Mas querendo ou não, é muito doido porque isso depois se repete muitos anos depois no grande crossover DC vs Marvel. Pra quem não se lembra, isso também acontece. Quando eu chegar a falar desse quadrinho, aí eu mostro essa parte. Outra coisa, muita curiosidade interessante desse quadrinho, além dessa interação entre esses personagens dessa forma, você tem a interação do JJJ com o Perry White e eles disputando para saber quem que vai conseguir o melhor furo do momento. E aí aparecem os dois juntos, com cada um com a sua parte da matéria, e aí dá a entender que Peter Parker e Clark Kent trabalharam juntos na mesma matéria. Ou seja, o crossover não foi só entre os super-heróis, mas também entre o Clarim Diário e o Planeta Diário. Coisa que também passa batido e que nos dá a entender que também no final de tudo teve um, digamos, deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, teve um encontro duplo aqui deles no final. O que também vai ser reverberado em histórias das mensagens de cada um, onde eles mencionam que conheceram um ao outro. Então o que acontece, né? Assim, essa coisa deles se conhecerem e depois nas mensagens do Superman e do Homem-Aranha, eles mencionarem que aquele garoto lá daquele jornal, aquele fotógrafo lá, ele é muito legal, não sei o que, e o Peter Parker dizer que, cara, aquele cara lá, aquele repórter lá de Metrópolis é muito massa. Isso inaugurou uma coisa bacana, que além do fato de você ter as batalhas, ter o fato de que, em vez em quando, vai ter uma menção de que esses personagens continuam existindo no mesmo universo. Por exemplo, no casamento do Homem-Aranha, tem uma coisa bacana que é um easter egg, que é o Bruce Wayne, que é o Bruce que a Mary Jane sempre comenta, que leva ela para passear, para andar de carro, que tenta ela largar o Peter para poder ficar com ele. Esse Bruce Wayne, na verdade, é o Batman, é o Bruce Wayne da DC Comics, que por sua vez, nessa época, estava tendo um crossover dele, que eu vou mostrar no vídeo específico desse crossover. E aí eu volto a mencionar esse caos. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Se tiver mais alguma curiosidade que eu acabei esquecendo ou que não coube no vídeo por alguma razão, chamada empolgação, então coloca nos comentários. Se tiver alguma data que eu confundi, fique à vontade para me corrigir. Seu comentário é mais do que bem-vindo para acrescentar a esse grande momento, que é falar desses crossovers que nós tanto amamos, né? Então, um beijo, um abraço, não esquece o like para poder impulsionar esse vídeo, para que mais pessoas possam chegar junto aqui do canal. Estamos chegando nos 1000 inscritos.
estamos chegando lá e é graças a você. Então, tenha uma ótima semana e